E aí, vamos para a revisão? Vamos rapidinho para a revisão aí, nesses 4 minutos e meio, vamos fazer essa revisão aí. O que o nosso mascote fala aí sobre essa Primeira Guerra Mundial, dessa parte 2 da Primeira Guerra Mundial? Ele fala o seguinte: a Primeira Guerra Mundial aí, esses blocos de países aí, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Turquia, a Bulgária, nós estamos aí diante da Entente, é a própria Itália que vai mudar de lado. É por isso que eu digo para vocês, numa hora o soldado estava lutando de um lado, de uma outra hora ele estava lutando do outro lado. Uma hora o soldado russo estava lutando contra o Império Austro-Húngaro, outra hora o soldado russo já estava na Revolução Socialista acontecendo lá. Do outro lado nós temos aí França, Inglaterra, Rússia, Bélgica, a Sérvia, a Itália, que vai entrar em 1915, a Grécia, o Japão. Olha os Estados Unidos, a guerra termina em 1918, né? Olha quando os Estados Unidos entram, em 1917, um ano antes da guerra terminar. O governo do Brasil foi o único da América do Sul também a entrar efetivamente no conflito. Declarou guerra contra a Alemanha. Olha o Brasil na guerra, menino. Só que o Brasil, nesse momento, ele não mandou ninguém para o fronte, não, tá? As principais fases da guerra. A primeira fase, nós temos a guerra de movimento, aquela guerra rápida ali, a Alemanha conquistando vários territórios, a Alemanha invadindo a França, a Alemanha, então, está nessa guerra de movimento aí, a Rússia invadindo a Prússia, vindo ali nas conquistas. Aí nós temos a segunda fase, que vai ser uma guerra de posição, que foi a fase mais cruel, de 15 a 17. As pessoas vão ser esquecidas dentro das trincheiras lá, morrendo dentro das trincheiras. E nós temos a terceira fase. A terceira fase aí que vai ser a segunda guerra de movimento, a fase final daqui. A fase final. Nós temos aí, como é que se dá esse fim do conflito? O fim do conflito ele se dá em 11 de novembro de 1918, onde é assinado esse armistício, tá? O fim do conflito ele se dá com o armistício de Copenhague. Professor, tinha chocolate? Eu não sei se tinha chocolate, meus queridos alunos. Só sei que foi lá em Copenhague. 9 milhões de soldados mortos, 21 milhões de feridos, aí 10 milhões de civis mortos. Aí. Foi um saldo cruel dessa guerra. E o Tratado de Paz de Versalhes celebrado em 1919. O Tratado de Paz de Versalhes, então, ele vai ser celebrado nesse período aí. Mas essa paz sem voz, não é paz, é medo. É isso que a Alemanha vai dizer posteriormente, por quê? Porque ela entrega à França a região da Alsácia-Lorena. Vai perder. Paga enorme indenização em dinheiro. Olha aí o que veio para cima da Alemanha. Entrega todo o material bélico e de transporte aos países vencedores. Ainda tinha que reduzir o seu poderio do exército. Só poderia ter aí 100 mil homens. 100 mil homens. Então, a paz não era para a Alemanha. A paz era para os vencedores. E a Alemanha acreditava que eles iriam assinar o Tratado de Versalhes, eles iriam assinar sem ter vencedores. Mas não. A Alemanha vai ser considerada a grande culpada da guerra, e ao ser declarada a grande culpada da guerra, as sanções para a Alemanha elas vão ser pesadas, elas vão ser cruéis. Façam atividade de vocês agora, que nós vamos pegar daqui a pouquinho. Nas atividades nós vamos dar continuidade ao nosso debate da aula, para vocês verem como é que se dá esse desfecho dessa guerra. Essa guerra que nós temos aí os motivos, o professor Lorismar trabalhou na aula passada os motivos, e agora eu trabalhei para vocês como é que se deu esse processo das 3 fases da guerra. Já volto com vocês. Olha aí, tá difícil? Fácil, né, atividade? Olha o que o mascote nosso fala aí, ó. Coloca o mascote na tela aí, que ele diz aqui. Agora é com vocês. Façam atividade aí. As atividades de sala aí, o nosso mascote orientou vocês aí a fazer essa atividade de sala aí. Olha o nosso historiadorzinho.
E ele já traz essa primeira questão aí. A primeira questão, ela fala o seguinte: o governo do Brasil foi o único da América do Sul a entrar efetivamente neste conflito, declarando guerra à Alemanha. Qual a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial? Será que o Brasil vai reativar os seringais da Amazônia na Primeira Guerra Mundial? Não, isso daqui vai acontecer na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, na Segunda Guerra Mundial vai ser interessante nós vermos essa passagem, que nós vamos ver a criação do território federal do Guaporé em 1943. Mas nós não chegamos lá, não. Será que o Brasil cooperou com os ingleses, patrulhou o Atlântico Sul e enviou médicos e aviadores à Europa? Será? Não sei, vamos deixar daqui em stand-by. Será que o Brasil mandou a FEB para os frontes italianos? Será que foram a FEB, as forças expedicionárias brasileiras para o fronte? Sei não também. Extraditou prisioneiros alemães para forçar uma aliança? Será que foi isso daqui? Ou se aliou à Tríplice Aliança e lutou na Normandia? Ai, Senhor, Senhor, Senhor. Governo brasileiro. O Brasil estava neutro. Guerra acontecendo, Brasil neutro. Os alemães, eles desenvolvem uma das técnicas que eles vão desenvolver na guerra, vão ser os submarinos. Então, a indústria alemã, ela é uma indústria, não só a Alemanha, a indústria europeia, ela está uma indústria que ela está trabalhando incansavelmente para a guerra. Então, é uma indústria que ela tem todo o seu poderio ali, inventando coisas. É o avião que vai ser criado para ser um avião de guerra. É os Zeppelin lá, os balões que vão ser utilizados para a guerra. São as metralhadoras que são criadas justamente para essa guerra. Tanque de guerra criado. Máscara de gás. O próprio gás, as bombas com o gás mostarda, que vai ser utilizado na guerra. E com essa invenção do tanque de guerra, do submarino, esse submarino vai atacar um navio brasileiro. Vai afundar um navio brasileiro. E ao afundar um navio brasileiro, o Brasil declara guerra à Alemanha. Mas aí eles só vão, na tela para vocês, esse navio aí, como eu estava falando para vocês, o Brasil, ele entra nesse conflito, mas ele vai apenas cooperar com os ingleses. Ele vai patrulhar o Atlântico ali, porque o Atlântico Sul aí vai ser patrulhado pelo Brasil para dar segurança para a guerra. Olhem na tela qual é a resposta correta. É justamente a letra B. Cooperou com os ingleses, patrulhou o Atlântico Sul e enviou médicos e aviadores à Europa. Então nós temos aqui a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, tá? Não foi na FEB. Por que não foi na FEB? Ele vai só na Segunda Guerra Mundial enviar as forças expedicionárias brasileiras. São os pracinhas indo para a Segunda Guerra Mundial. Tá. Vamos lá para a segunda. Analise a alternativa abaixo. Olha a leitura. A defesa da soberania de determinado grupo minoritário e nacionalista levou as grandes nações industriais a empreender pequenas guerras por terceirizavam as diversas animosidades. Neste aspecto, compreendemos a realização de uma corrida armamentista, isso aqui é motivo da guerra? Acho que sim. Que alcançaria o seu auge momento antes da Grande Guerra, iniciada em 1914. O segundo texto ele fala: ao contrário do previsto, a Primeira Guerra Mundial não foi resolvida em curto prazo. Eles achavam que rapidinho iriam se resolver. Demorou 4 anos de guerra.
A fragilidade militar das nações envolvidas na guerra dificultou o aparecimento de um vencedor inconteste e fez com que as batalhas arrastassem ao longo de 4 anos e 3 meses. O terceiro, ele fala assim: o fim da Primeira Guerra Mundial, vamos lá para o fim, a Europa começou a sofrer uma verdadeira crise de valores. Em meio à desilusão, um continente destruído, as tendências comunistas e fascistas começaram a atrair boa parte da população. Será que é isso? A partir da análise da afirmativa acima, assinale a alternativa. Se apenas a afirmativa 1 estiver correta, você vai assinalar ela. Se apenas a afirmativa 2 estiver incorreta, já vimos que a 1 e a 2 elas estão corretas, né? Se apenas a afirmativa 3 estiver incorreta, se apenas as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas, não, já vimos que elas estão corretas. E se apenas a afirmativa 1 e 3 estiverem incorretas? Então, nós temos aí, a resposta correta para essa daí é a letra C. Se apenas a afirmativa 3 estiver incorreta. Com o fim da guerra, a Europa começou a sofrer uma verdadeira crise de valores em meio à desilusão. O fascismo, nós temos o fim da guerra, mas o fascismo ele vai aparecer posteriormente, lá na Itália e na Alemanha. É claro também que vai ser reflexo da guerra. Vamos lá para a terceira? A terceira, ela fala o seguinte: a Segunda Guerra Mundial, que se estendeu de 1939 a 1945, se diferenciou de todas as guerras ocorridas em tempo passado, configurando um novo tipo de conflito, uma guerra total. Pessoal, por que nós colocamos uma questão da Segunda Guerra Mundial aí para vocês refletirem? Porque o final da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter um reflexo desse final da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter alguns desfechos que vão acontecer após a Primeira Guerra Mundial, que vão fazer com que a Europa ela se torne mais uma vez beligerante e façam acontecer a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, alguns historiadores eles vão dizer que a Segunda Guerra Mundial ela foi uma continuidade da Primeira Guerra Mundial. Ela é dada uma continuidade da Primeira Guerra Mundial. Então, por isso que nós colocamos. Olha aí, voltando lá na tela para vocês. Então, nós temos aí: corroboraram tal afirmativo o fato de aqueles conflitos ter envolvido número nunca visto de países e continentes? Envolvido um número nunca visto de países e continentes? Promovido uma mobilização total de recursos humanos e materiais? Por que uma guerra total, hein? Aumentado o apelo ao trabalho feminino nos países aliados? Acelerado o crescimento tecnológico que vinha se desenvolvendo desde o final da Primeira Guerra Mundial? E aí? Por que uma guerra total? Assinale a alternativa correta. Seria somente a afirmativa 3 e 4 estão corretas? Somente a afirmativa 1 e 2 estão corretas? Somente a afirmativa 2 e 3 estão corretas? Ou somente a afirmativa 1, 2 e 4 estão corretas? Ou todas as afirmativas estão corretas? E aí? Quando a gente lê aqui, Segunda Guerra Mundial, que se estendeu de 39 a 45, ela vai se diferenciar. Por que ela é chamada uma guerra total? Envolveu um número que nunca vi de países no continente e continentes, promovido
uma mobilização total de recurso humano e material, aumentou o apelo de trabalho feminino nos países aliados, acelerando o crescimento tecnológico que vinha desenvolvendo sobre o final da Primeira Guerra. Meus queridos alunos, vocês viram que a Primeira Guerra Mundial, ela se dá basicamente lá na Europa, principalmente lá na Europa. Não vai ter nenhuma bomba saindo de lá da Europa estourando nos Estados Unidos, não vai ter, não. Não vamos perceber isso. A Ásia também, neste momento ela vai ficar um tanto quanto de fora dessa Primeira Guerra Mundial. Mas estourou a Segunda Guerra Mundial. Agora sim. Na Segunda Guerra Mundial, nós chamamos ela de guerra total. Todos os continentes, praticamente, estarão envolvidos nessa guerra. Recursos monstruosos, tanto recurso humano quanto recurso material, vão ser utilizados para essa guerra. Então, essa questão aqui na tela para vocês, nós podemos com certeza afirmar que todas as alternativas estão corretas. Vamos lá para mais uma? Vamos lá para o Enem? Nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, foram tensos entre as grandes potências mundiais, considerando a organização do Tratado do Atlântico Norte, da OTAN, o Pacto de Varsóvia, criado neste período, correto afirmar que a OTAN revisava apaziguar os conflitos relacionados à divisão da cidade de Berlim, bem como proteger os países de sua influência econômica e ameaças de invasão externa aos conflitos militares. Ambos desenvolveram política que incentivava a chamada corrida armamentista, que durante o período da Guerra Fria colocou o planeta sob ameaça de uma guerra nuclear. Ambos foram estabelecidos simultaneamente para defender interesses dos países que disputavam, após a Segunda Guerra, uma recoordenação de espaço europeu-americano. Os países signatários do Pacto de Varsóvia se aliaram para defender os interesses financeiros, formando o bloco econômico do fim de competir com a Alemanha, a Inglaterra e os Estados Unidos. E aí? Essa daqui, a resposta está na letra B. Ambos desenvolveram política de incentivar a chamada corrida armamentista, que duraram um período da Guerra Fria, colocou o planeta sob ameaça de uma guerra nuclear. Meus queridos alunos, eu quero que vocês, para a aula que vem, assistam esse documentário sobre a Primeira Guerra Mundial, o episódio 3, o inferno, que é o episódio 3. Vocês vão ver como era a trincheira, como era o inferno nessa trincheira. Nesse episódio aí que nós estamos orientando vocês a assistirem, vocês vão sentir um pouco mais do que foi a Primeira Guerra Mundial. De como se deu essa Primeira Guerra Mundial. Como se caracterizou essa Primeira Guerra Mundial. Então, deixo agora com vocês para vocês assistirem isso aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula. A gente vai continuar estudando esse assunto. Até lá!